Olá, sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos a presença do Dr. Bruno Fernandes para falarmos sobre o encontro com a libertação emocional, a psicologia e a psicoterapia no resgate da criança interior. Dr. Bruno Fernandes, muito obrigado pela sua participação e presença na PsicoTV. Eu é que agradeço esta oportunidade e desde já também felicitá-los pelo vosso projeto que, pelo que me consta, já tem uma projeção transatlântica, não é? Sim, sem dúvida estamos a crescer. Parece que o nosso projeto está cada vez maior. Penso que também estamos no bom caminho. Com certeza E, que sim. e tudo tem acontecido também pela qualidade que vamos tendo em termos de participantes, de convidados que aceitam participar connosco e difundir a mensagem do que é a saúde mental, o que é a psicologia, a psiquiatria e o bem-estar. Penso que esse foi o nosso maior projeto, era conseguir levar a todos, de forma simples, o que são esses temas. E um grande desafio, não é? É sem dúvida um grande desafio. Enorme. E para darmos início à nossa conversa, pergunto-lhe no que consiste a psicoterapia e que forma pode auxiliar neste processo de libertação emocional. Ora, muito bem, a psicoterapia, a etimologia da palavra, a palavra em si tem origem grega. Portanto, a psique significa mente, e terapia é o ato de curar ou restabelecer algo que foi em tempos perdido nas nossas vivências e na nossa experiência. Eu diria que de uma forma muito geral, a psicoterapia é um tratamento que busca curar doenças, patologias da mente, as diversas perturbações psicológicas e restabelecer a saúde mental e emocional do indivíduo que nos procura, não é? Pronto. Depois temos também vários modelos, várias linhas psicoterapêuticas, mas todas elas coexistem e se conjugam, embora tenham as suas particularidades, as suas diferenças, alguns pontos de convergência também, mas todas elas diria que são válidas para aquilo que nós nos propomos enquanto psicólogos e psicoterapeutas, que é efetivamente atribuir e ajudar a pessoa a resgatar o seu potencial, as suas competências que, por este ou aquele motivo, por este ou aquele fator, foram ficando um pouco desconectadas da pessoa, diria assim. Ou por outro lado, a pessoa desconecta-se um pouco efetivamente com aquela que é a sua essência e o seu potencial de vida. E quando falamos aqui de criança interior, de libertar a criança interior de cada um de nós, estamos a referir-nos exatamente ao quê? A libertação, vamos lá ver uma coisa, já vem de Jung. A minha formação de base é efetivamente uma formação freudiana, muito psicanalítica, mas depois, com o decurso da experiência clínica, do meu início de carreira, eu fui efetivamente buscando, procurando outros enquadramentos e outros modelos teóricos que visam precisamente complementar aquela que é a formação e, nessa medida, chegar mais à pessoa. Portanto, eu diria que, sendo a minha abordagem integrativa, vai buscar primordialmente o método fenomenológico e a abordagem existencial. Muito existencial, muito junguiana. E quando falamos efetivamente da criança interior, estamos a falar, na verdade, de uma parte do nosso self, uma parte do nosso eu, inconsciente, que experienciou e vivenciou alguns eventos, alguns episódios e adaptou-se a certos e determinados comportamentos e padrões para conseguir viver. No fundo, a criança interior
é efetivamente uma parte inconsciente da nossa mente, onde nós carregamos, por assim dizer, algumas necessidades não satisfeitas, não acolhidas, emoções reprimidas no fundo da nossa infância, a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa capacidade de brincar. No fundo, a criança interior manifesta-se em nós todos os dias e mal seria se isso não acontecesse, não é? Portanto, é nós, às experiências da infância, enquanto adultos hoje, que, entre aspas, não foram embora. Portanto, não desapareceram. Nós, muitas vezes, vemos o mundo pela lente de uma criança. Veja-se, por exemplo, dar um exemplo muito objetivo e muito claro, que são aqueles pais que têm alguma dificuldade na interação lúdica com as suas crianças, com os seus filhos. Portanto, esse adulto é efetivamente uma criança que provavelmente não lhe foi permitido uma interação lúdica, não foi permitido brincar, não foi permitido ter essa liberdade, ou seja, ser apenas criança. E, na verdade, existe aqui depois uma evidência que está muito em voga agora, que é a epigenética, que, na verdade, digamos que existem aqui, poderão existir aqui, efetivamente, aquilo que nós chamamos a epigenética ou também o trauma transgeracional. Portanto, pais que foram feridos pelos seus pais vão, efetivamente, transmitir ou criar ou psicoeducar, diria, também uma criança ferida. E considera que a psicoterapia é importante na libertação dessa criança? E porquê? Porque tem essa Sim, consideração. a psicoterapia é muito importante. Aliás, o arquétipo, como eu há pouco iria iniciar, o arquétipo da criança interior foi efetivamente, diria, começado por Jung em 1940, quando ele estava. Ele fez um ensaio sobre o arquétipo da criança interior, porque houve uma altura da vida dele que, principalmente quando houve aquela divergência com Freud, ele estava assim um pouco sem rumo e começou a perceber efetivamente que a sua criatividade, a sua desenvoltura, diria que começou a senti-la como bloqueada. E lembrou-se, diz, de acordo com esse ensaio de Jung, diz que ele teve, emergiram recordações carregadas de grandes afetos e de grandes emoções quando ele tinha sensivelmente entre os 10 e os 12 anos de idade, em que ele construía castelos na areia, fazia várias brincadeiras, várias atividades lúdicas, que o que nós hoje chamamos como bricolagem, não é? E pronto, ele nessa altura começou a perceber que havia um jovem, havia uma criança que no tempo tinha sido perdida, tinha sido rejeitada. E ele começou a perceber, nessa altura da vida dele, que, na verdade, tentando ir ao encontro, ele tem uma designação nesse ensaio fantástica, soberba mesmo, que é o brincar a sério. Ou seja, através da brincadeira, tal como nós, psicoterapeutas, com as crianças, na nossa interação, na nossa intervenção clínica, recorremos já à ludoterapia, não é? Que é a intervenção mais conhecida com crianças, e ele, Jung, começou também a fazer isso. Ele começou a perceber que essa criatividade, essa falta de desenvoltura, essa tristeza sentidas, eram efetivamente um alerta, um pedido de resgate dessa parte inconsciente do seu eu, que é criança, que era criança, e começou a perceber que quando se propunha a brincar, a fazer essas brincadeiras,
conseguia automaticamente desbloquear a sua criatividade e começou também a ter imagens associadas às emoções, que até então eram apenas emoções exacerbadas, sem sentido, sem explicação, e começou a perceber que sempre que recorria a essa brincadeira, sempre que reencontrava essa criança interior, sentia uma enorme paz, sentia um enorme estímulo, uma enorme motivação. Portanto, respondendo mais objetivamente à pergunta do Pedro, diria que a psicoterapia é fundamental e decisiva neste resgate da criança interior, porque há aqui, nós enquanto psicoterapeutas tentamos, fala-se muito em psicologia positiva, não é? Mas essa psicologia positiva tem uma condição sine qua non, que é a expansão da visão, a expansão do campo perceptivo, não é? Ou seja, retirar, digamos assim, passa a expressão, as palas, e conseguirmos ver mais além, conseguirmos ver tudo aquilo que se passa ao nosso redor. E, na verdade, havendo uma criança ferida que não deixa de ser uma parte de nós, não é? E é uma parte que precisa de ser atendida, precisa de ser alimentada e nutrida para evitar precisamente doenças psicológicas ou psicossomáticas, perturbações do foro afetivo, depressões, ansiedades, fobias, porque existe efetivamente uma grande ansiedade que é manifestada corporalmente por parte das pessoas. Nós ouvimos, pelo menos eu, no meu consultório, no meu atendimento diário, ouço muitas vezes as pessoas dizerem que têm falta de ar, aperto no peito, dificuldade em respirar, dores musculares. De facto, tudo isso é um alerta que o nosso corpo manifesta, é uma psicossomatização que o nosso corpo manifesta para nos alertar que há algo que está em falta, há algo para responder. E muitas vezes essa resposta tem que ver com essa criança interior, com essa parte do nosso self que procura efetivamente uma securização, uma nutrição e uma resposta. No fundo, a psicoterapia favorece, motiva, estimula o paciente a ter esse reencontro e esse diálogo com o auxílio do psicoterapeuta, naturalmente, para conseguir estabilizar e conseguir efetivamente ser um só. Ou E de seja, que forma um adulto liberto a nível emocional e em contato com o seu interior é um adulto psicologicamente saudável? porque, repare, se nós não tivermos efetivamente libertos emocionalmente, se não desbloquearmos e se não acedermos a algumas memórias e eventos traumáticos que muitas vezes se deram e se verificaram na infância ou na adolescência, vamos efetivamente trazer connosco todas essas memórias, todos esses traumatismos psicológicos, e isso vai fazer com que as nossas relações, os nossos relacionamentos interpessoais vão, de alguma forma, ser desfasados e serem destrutivos, serem tóxicos. Portanto, a pessoa assenta muito, ao não desbloquear, ao não libertar-se emocionalmente, as suas relações, a sua percepção vai assentar, nomeadamente nos relacionamentos interpessoais, vai assentar na carência, vai assentar na procura externa de preencher algo que é a própria pessoa a preencher. E um relacionamento saudável, seja ele de que âmbito for, é um relacionamento que deve consistir numa troca, numa permuta, e não apenas com uma visão única, sedentária e sôfrega de preencher algo que, na verdade, somos nós que temos que preencher. Portanto, eu diria que a libertação emocional no adulto vai efetivamente promover em nós, não é? Na nossa essência, na nossa postura,
para na vida e com os outros, vai favorecer uma aceitação, uma autoaceitação, uma autocompreensão de nós próprios, um aumento da autoestima, uma maior satisfação pessoal, um maior discernimento para tomar decisões importantes e realizar projetos pessoais, um incremento, um favorecimento também na saúde mental e física. Portanto, eu atrever-me a dizer que o Pedro, se me permite, em conjunto com os colegas, agarrou este projeto porque, de alguma forma, a sua criança interior tem sido efetivamente nutrida. Não faço ideia de que forma o faz, mas tendo o discernimento, tendo a capacidade e a coragem, a desenvoltura para empreender este projeto e aceitar este desafio, em princípio, a priori, é uma pessoa que tem a sua criança interior nutrida, aceite e acolhida, diga. Eu diria que uma vida livre de bloqueios emocionais é uma vida livre, não é? E essa criança, no fundo, apenas quer ser escutada, apenas quer se desenvolver, apenas quer tornar-se completa. E cabe-nos a nós, enquanto self-adulto, efetivamente ouvi-la, escutá-la e nutri-la adequadamente como ela merece e como precisa. E quais as vantagens, as principais vantagens dessa libertação emocional de um sujeito? Bom, a libertação emocional no sujeito, eu reforço um pouco aquilo que disse há pouco, tem que ver efetivamente com a prevenção, porque a psicoterapia ainda é muito vista um pouco como... Aliás, nós, psicólogos e psicoterapeutas, ainda somos vistos de uma forma errónea e um pouco até desadequada como um parente pobre da saúde mental em Portugal. Até num tom pejorativo, ouvimos muitas pessoas dizerem que não vais ao psicólogo para quê? Não estás louco? Portanto, há aí um tom pejorativo. A psicoterapia ajuda efetivamente, catapulta, estimula e auxilia a pessoa nessa libertação emocional, não só com um caráter e com um propósito de diagnóstico e curativo, mas também com uma essência e com uma índole, digamos assim, preventiva, profilática, para efetivamente termos uma sociedade com mais saúde mental, com mais saúde emocional e evitar alguns transtornos e algumas perturbações, algumas psicopatologias. Portanto, essa libertação emocional fará com que o adulto seja uma pessoa predisposta, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa com maior discernimento, uma pessoa com uma maior homeostase, portanto, um maior equilíbrio, um maior balance, digamos assim, dentro dele próprio, que depois vai projetar isso no exterior e vai sentindo-se cada vez mais seguro de si, cada vez mais desejado e cada vez mais acolhido pelos outros. No fundo, será isso. Em traços gerais é isto. Dr. Bruno Fernandes, penso que ficou bastante bem explicado o que é a nossa criança interior e tudo o que é que a psicoterapia nos pode ajudar nesta libertação emocional. Muito obrigado pela sua participação na PsicoTV, foi um prazer enorme tê-lo connosco e até sempre, até um próximo tema que poderemos contar com a sua presença. Eu é que agradeço, Pedro, e como eu costumo dizer, um abraço e até breve, se for caso disso. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado.